E aí pessoal, tudo bem? Hoje, sabadão, dia 24/3/2018, às 13 horas e 25 minutos, inicia aquela coluna que eu já falei para você, aquela transmissão, para vocês, aliás, que já me acompanham na coluna então, que eu já tinha comentado com vocês sobre a coluna Educação 4.0. Pois bem, na verdade, ela é um desdobramento dentro das transmissões da coluna então, pessoal. E o que quer dizer Educação 4.0? Pessoal, na verdade, essa coluna, eu quero esclarecer o seguinte, que essa coluna ela tem o intuito de mostrar para vocês, meus seguidores, meus telespectadores, aliás, eu gosto, na verdade, de falar telespectadores, para nós fazermos uma reflexão como anda e como está a nossa educação, né? Quando eu falo educação é de uma forma geral. E o ensino básico e o ensino superior. O que seria o ensino básico, pessoal? O ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. O que seria o ensino infantil, para quem não está acostumado ainda a essas novas nomenclaturas? É o antigo jardim. Tá? Jardim escolar, lembra lá? Jardim 1, Jardim 2. O ensino fundamental 1 seria a pré-escola, primeira, segunda, terceira, quarta série. Fundamental 2 é a antiga quinta, sexta, sétima, oitava série. E o ensino médio é o antigo colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial. Então tudo isso daí forma o ensino básico. E o ensino superior é o que nós chamamos na faculdade, né? Quer seja uma graduação. O que seria a graduação? É o curso superior em si. E aí ele é dividido em 3 partes, pessoal. Licenciatura, que destina aquelas pessoas que querem dar aula, né? Estar na sala de aula, estar dentro de uma escola. O bacharelado, que é a formação comum dentro da graduação, por exemplo, bacharelado em administração de empresa, engenharia, medicina, fisioterapia e por aí vai. E o ensino tecnológico ou o ensino tecnólogo, que é aquela formação de graduação mais rápida, de no máximo 3 anos, ou 2 anos e meio, né? 2 anos, que é aquele nível superior rápido. E qual é a diferença? E também nós temos o ensino técnico. Aí eu quero deixar bem claro com vocês. Qual é a diferença do ensino tecnológico com o ensino da graduação, a graduação tecnológica? Diferença para um bacharelado, uma licenciatura. Bacharelado e licenciatura é no mínimo 4 anos de formação, pessoal. O tecnólogo, ele é um nível superior? Mas a formação dele é mais rápida, uma resposta mais rápida da inserção de profissionais com nível superior ao mercado de trabalho. Tem o mesmo valor que uma graduação bacharelado, licenciatura, né? Tanto que o tecnólogo pode fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode fazer pós-graduação, especialização à vontade. E nós temos o ensino técnico. O que seria o ensino técnico, pessoal? É aquele ensino, só para dar uma resgatada, né? É aquele ensino que ele dentro do ensino básico, porém, é uma resposta de nível médio, é um nível operacional, não organizacional, para as empresas, né? Ele é um nível médio. Então vamos lá, pessoal, começando também, eu quero deixar bem claro aqui, que nós faremos uma série de reflexões sobre a educação, sempre aos sábados, ou pela manhã ou pela tarde, mas geralmente pela manhã. E se eu não transmitir, né, a coluna Educação 4.0 no sábado, será transmitido no domingo pela manhã. Aí vocês devem estar se perguntando, e a coluna então, Leões? Essa semana eu já fiz 3 transmissões da coluna então, vocês já estão enjoados um pouco, né? Então, olha só, vamos trazer um conteúdo novo, trazer coisas novas, trazer coisa que possa acrescentar na sua vida. Não somente porque, aí você deve se perguntar, é uma coluna direcionada a professores? Também. É direcionada aos pais e alunos? Principalmente. Por quê? A intenção, o intuito da transmissão dessa coluna, né, aliás, das transmissões dessas colunas, eu já fiz algumas no ano passado, testando, né, vendo a questão da receptividade. Teve uma receptividade bem legal, então eu gostaria de mantê-la como permanente. E assim, por que 4.0? Né? Educação 4.0. Porque é o seguinte, pessoal, nós estamos em uma era tecnológica, século XXI é marcada
sobretudo dentro da educação marcada pela tecnologia, a tecnologia assistida, a tecnologia conectivista e a tecnologia cognitivista, né? Então você tem uma vertente da tecnologia clássica, uma vertente na tecnologia pautada pela conectividade, né, o conectivismo, que eu quero trazer para vocês o que significa isso com mais calma. É uma série de estudos que nós faremos em quatro partes, né, sobre conectivismo, e a questão da tecnologia cognitiva, né, dentro da educação, também em 4 partes. Então esses 2 temas, a partir da semana que vem, começaremos a falar sobre o conectivismo, que é uma coisa que eu estudo dentro da minha área de concentração. Também dentro da área de linguagens, mas o conectivismo, e que forma o conectivismo ele afeta a área da linguagem também, afeta no sentido assim, como que eu posso contribuir. Mas para abrir esta coluna, você que está me assistindo aí, manda um oizinho, manda um oi, pergunta, né? Vê como é que está, se está chegando legal a transmissão, tá ok? Curta, espalha, compartilha, chama a galera aí. E você que é professor, manda seu recado aqui para nós, manda esse recado aqui para mim, sugerindo temas, sugerindo novas abordagens dentro da coluna, tá bom? E novos temas, né? Como eu disse, os temas serão baseados em séries. Então, se você gostaria de acompanhar, se você acha que isso é interessante à sua vida, fique à vontade, tá bom? Para comentar, você que é pai, você que é professor, você que é aluno, fique à vontade para comentar. Pessoal, então vamos lá. Eu quero abrir a coluna com um tema muito interessante, também um tema, não vou dizer polêmico. Como eu sempre falo, a polêmica ela surge a partir do momento que há questionamentos e não há respostas plausíveis para estes questionamentos, tá? Gera aí um burburinho e ninguém consegue, deixa eu me acertar aqui na cadeira, e ninguém consegue responder o que acontece de fato. Então vamos lá. A nossa primeira, digamos assim, não vamos colocar transmissão, nossa primeira aula é um assunto que está gerando aí um burburinho na internet, dentro das escolas, que é uma coisa interessante que eu vi aqui, não somente na matéria G1, Folha de São Paulo, claro, vai ter lá algumas coisas tendenciosas, mas para que essas tendências dentro da matéria sejam postas de lado e nós nos atentamos aos fatos que acontecem mesmo, precisamos analisá-los, tá ok? Então olha só, eu vi aqui essa matéria no G1, até postei no meu Facebook, uma coisa interessante, vamos começar a falar sobre isso. Medida em debate no Conselho Nacional de Educação pode permitir que ensino médio tenha até 40% das aulas no regime EAD, ou à distância. Ministério da Educação disse discordar da proposta em debate no Conselho Nacional de Educação. Especialistas criticam a possibilidade de mudança. Aí a reportagem, ela surgiu dia 20/3/2018, tá? Então é uma coisa recente, são 4 dias aí, então tá uma coisa nova. E uma coisa interessante, que eu quero deixar bem claro, vamos começar então dividindo por tópicos. Primeiro, como surgiu o EAD, e para que surgiu o EAD, o ensino assistido à distância, isso que significa EAD. Qual é o segundo ponto? Qual é o caminho que ele surgiu aqui? Qual o caminho que ele trilhou para chegar até onde nós conhecemos? Qual é a perspectiva social e educacional? E quais as novas perspectivas sobre o ensino EAD? Então esses 4 pontos nós discutiremos agora. Primeiro ponto, como que surgiu o EAD? O EAD, galera, não é uma coisa nova, não é. O EAD, ele surge na década de 40, década de 50, com uma coisa, vocês que me acompanham, olha que interessante, né? Nós estamos fazendo aqui um bate-papo EAD, uma educação assistida à distância. O EAD, ele surge com uma coisinha, pode pesquisar lá, Instituto Universal Brasileiro. O que era o Instituto Universal Brasileiro? Ao contrário que muita gente acha, o Instituto Universal Brasileiro, ele era uma agência de educação pública-privada, ou seja, ele era uma autarquia dentro do Ministério da Educação no Brasil.
Ele surge na década de 40, década de 50, sobretudo na década de 40, com o governo Vargas. Eu não me lembro a lei que criou o Instituto Universal Brasileiro. Por que falava universal? Porque queria atingir toda a população brasileira. Lembrando que até a década de 40 o Brasil era predominantemente agrário, tá? Sobre a década de 30 a década de 40. E nós tínhamos alguns bolsões de indústrias e industrializações no Brasil. Aonde eram esses bolsões? Rio de Janeiro, né, na indústria naval, pelo fato da herança da Marinha Brasileira, da indústria naval. Aqui no estado de São Paulo, sobretudo, região de Campinas, região de Americana e região metropolitana de São Paulo, né? E alguns bolsões de indústrias assim na região de Presidente Prudente, na região de Ribeirão Preto, mas era mais esses bolsões, região de Campinas, região de Americana e Piracicaba e região de São Paulo. E o resto do país era predominantemente agrário. Nós tínhamos alguns bolsões em menor escala de industrialização no resto do país, tínhamos, mas não com tanta expressividade como tínhamos aqui, São Paulo, Rio de Janeiro e alguma coisinha em Minas e no Paraná. E lembrando também que nós tínhamos 70% da população analfabeta, não era nem semi-analfabeta, era analfabeta. Tá? Malemar sabia escrever o próprio nome. Então você tem um esforço grande, né, sobretudo do governo federal na era Vargas, de também existir o famoso Mobral, Movimento Brasileiro de Aprendizagem Literal. E o Mobral, Ô Adelson, Deus abençoe a sua vida, cara. Acompanha, curte, espalha, compartilha aí. Muito obrigado pelo comentário. E o Mobral, ele tem a sua participação importante? Tem. Mas vamos falar depois do Mobral. O que importa para nós agora é o Instituto Universal Brasileiro. O Instituto Universal Brasileiro, ele surge assim, como eu falei, dessa necessidade. Às vezes, a escola era muito, muito, muito longe. Então, ou mesmo dentro das fazendas. Então era praticamente impossível, era na verdade muitíssimo difícil você ter um professor para chegar até lá. Então se tinha a escola da cidade, aonde se tinha, né, um professor dessa escola e vinha-se essa cartilha, né, para que as pessoas aprendessem novas profissões. Por exemplo, carpinteiro, mecânico de máquina agrícola, mecânico de autobomba, né? Para ter uma formação rápida. E as escolas das cidades, né, ou grupos escolares emitiam certificados. Só que o Instituto Universal Brasileiro, ele era assim, era aquele famoso ensino por correspondência. Então chegavam as apostilas, chegavam os exercícios e você fazia. E a cada ciclo de apostila, né, você fazia a prova e assim você ganhava os certificados. E quando você apresentava os certificados dos módulos, era um curso modular, por exemplo, o curso de mecânica agrícola, né, módulo, bomba, carburador e bomba injetora a diesel. Aí você tinha lá, né, módulo, transmissão e freio. Aí você fazia a prova, tinha lá o certificado. Então você juntava todos os certificados e você ganhava o certificado da escola de mecânico agrícola. E assim vai, né? E com isso, né, você foi profissionalizando a educação técnica e a educação tecnológica nesses bolsões agrícolas aonde não se existia uma escola agrícola ou uma escola técnica para implementos agrícolas ou uma região muito longe e começava a se industrializar muito rápido, então você precisava ter uma mão de obra muito rápido. Passada essa fase do Instituto Universal Brasileiro, galera, começa-se na década de 80 outra fase no EAD brasileiro, que é o famoso telecurso. Junto com a Rede Brasileira de Telecomunicação, que aí depois é transformada em Empresa Brasileira de Comunicação, a Rede Brasileira de Telecomunicação, a famosa RBTEL, ela cria, em conjunto com a Fundação Padre Anchieta, em São Paulo. Para quem não sabe, a Fundação Padre Anchieta é a mantenedora da famosa TV Cultura. E junto com a Fundação Roberto Marinho,
cria uma coisa inovadora até então, que é o chamado telecurso, no meio da década de 80 para o final. O Telecurso 2, aí é o chamado Telecurso 2000. O que seria esse Telecurso 2000? É uma alusão ao futuro, no qual você tem a educação assistida. E olha que interessante, o Telecurso 2000, além da educação técnica, né, como o Instituto Universal Brasileiro vinha fazendo, ele inova, ele coloca também a modalidade do supletivo. O antigo supletivo hoje é chamado de EJA, Educação de Jovens e Adultos, na modalidade EAD. Então, o Telecurso 2000, ele surge nessa necessidade, porque cada vez mais nós precisávamos de pessoas cada vez mais preparadas, e também porque estava se surgindo novas tecnologias e precisava-se de mais preparo. Então, por exemplo, na década até a década de 50, 60, bastava a pessoa fazer um ensino básico, né, de primeiro a quinto ano, pré a quarta série, estava bom. Aí, depois, teve a necessidade de surgir até o fim do ginasial, até a oitava série. E o ensino médio, ele não era obrigatório, fazia quem quisesse, né? Então, se você faz o que muita gente só fazia obrigatoriamente até a antiga oitava série. Só que as empresas começaram a exigir o diploma do colegial, né? Ou seja, o diploma do ensino médio, na década de 80. E olha que interessante, aí surge essa necessidade. E vem com a inovação da tecnologia, o videocassete, né? E aí a pessoa vai e começa, a pessoa começa a assistir em casa. Não, ela vai até a escola, ela ia, né, até a escola, e até hoje o telecurso é assim. Ele vai até a escola, assiste a aula, assiste o módulo, porque ele é dividido em módulos também, e recebe a apostila, estuda em casa, e ao final de cada módulo, né, ou ao final de cada matéria, você faz a prova. E o Telecurso 2000, ele é comprovadamente, na minha opinião, um dos maiores sucessos do EAD brasileiro, né? De experiências de EAD no Brasil. E prova disso até hoje, né? O Telecurso 2000, ele é muito respeitado. Eu sou fã da metodologia do Telecurso 2000, propiciou muita gente voltar a estudar, ter o seu diploma, não somente o diploma técnico, mas também o diploma do ensino fundamental e ensino médio. Aí em 1999, para os anos 2000, pessoal, claro, com o advento da internet, começa-se a ter a educação assistida no Brasil. Só que durante um bom tempo, mais ou menos de 2001 até 2008, 2009, as pessoas eram extremamente reticentes com a questão EAD. Por quê? Até então, nós estávamos acostumados aqui, ó, na sala de aula, né? A atenção cativa dentro da sala de aula. Nós não tínhamos, na verdade, uma experiência real de EAD. A única experiência que nós tínhamos, poderia ser chamada de EAD, era o Telecurso 2000, era o Instituto Universal Brasileiro e vários outros cursos aí, via modalidade por correspondência, só. Mas assim, uma educação assistida, né? Uma educação assistida à distância, de fato, né? E na modalidade interativa, nós não tínhamos isso. Nós tínhamos, na verdade, assim, nós não tínhamos isso na questão de massificação dessa tecnologia. Nós tínhamos aqueles famosos transmissão, assim, via SAT, né? Via satélite, que tinha lá um tutor no computador e selecionava algumas perguntas. Mas essa interatividade instantânea nós não tínhamos. Então, porque assim, a nossa internet até então, no início dos anos 2000, até o início dos anos 2000, era internet de escada. Quem tem acima de 30 anos sabe do que eu estou falando. Internet de escada era a nossa solução mágica, só que não. E quando vem o advento da internet, né, por fibra ótica, transmissão sem o fio, então já ajuda. E os centros de ensino, né, as universidades, eu lembro até hoje, em 2003, que eu fui fazer uma visita na Unicamp, quando eu tinha 17 anos, o programa interativo mais antigo que o Brasil tem é o chamado Teleduc, que foi desenvolvido em 2001 na Unicamp, tem lá seus 17 anos. Eu lembro que em 2003, o professor doutor
doutor que desenvolveu, né, um professor que desenvolveu o Teleduc, ele falava uma coisa interessante, que seria o futuro da educação brasileira. Eu não duvidei, por quê? Como eu sempre deixei bem claro, eu sempre gostei disso daqui, de tecnologia. Apesar de eu ter feito letras, apesar de eu ter feito pedagogia, agora voltei a fazer engenharia, né? Mas eu sempre gostei de tecnologia. A tecnologia, eu sempre disse que está aí ao nosso serviço e temos que sabê-la, saber que ela existe e usá-la da mais variada forma possível. Ou seja, usar como nós quisermos ao nosso bem entender. Inclusive para o estudo, né? E eu lembro desse professor, ele falando exatamente isso que eu falei para vocês. E eu, assim, 17 anos eu não levei muito a fundo. E hoje, 15 anos após, eu vejo que aquele professor, né? Eu não me lembro o nome dele, ele tem razão. O EAD, o ensino EAD, né, educação assistida à distância, é uma realidade nossa. Porém, qual a crítica que eu falo de vivência no EAD que eu tenho? O EAD é uma baita de uma ferramenta? Claro que é. É a ferramenta do futuro? Claro que é. Só que quando você pega, agora falando assim, 100% dos professores que dizem conhecer o EAD, né, dizem conhecer, não que conhecem de verdade, entende e compreende a educação assistida à distância. 80% conhece muito superficialmente. Né? Conhece como usuário comum, não como usuário, né, da plataforma. Né? Mexer na plataforma, não. Saber inserir texto, saber fazer a interação com os seus alunos. Não, é muito... eu falo 80%, mas deve ser até mais. Por quê? Ainda no Brasil, quando nós falamos, né, aí depois eu vou chegar nisso aqui que eu li para vocês. Ainda quando nós falamos em EAD, principalmente o professor, a visão que nós temos, ou melhor ainda, a impressão que nós temos, é ainda aquele professor nível usuário básico. Quando eu falo usuário básico, é saber usar ainda de forma primária, por exemplo, o pacote Office, né? Word, Excel e PowerPoint. E ainda quando eu falo assim de forma primária, é bem primária mesmo. Muitas vezes é porque, diante de uma cultura que nós temos, que ainda achamos, né? Achamos que o ensino, muitas vezes, ele não pode ser ou estar conectado à tecnologia, né? E nós achamos muitas vezes que ensino ainda é o sinônimo da sala de aula fixa. Claro, a sala de aula fixa, ela não deve ser substituída? Claro que não. Claro que não. Mas, quando nós falamos em ensino, a sala de aula, ela é somente o começo. Né? Porque o professor, ele é a mola mestra do ensino? Claro que ele é. Muita gente vai discordar do que eu estou falando isso. Mas, se você tem um professor para guiar, né, mostrar como se deve fazer uma pesquisa de fato, como se deve explorar o conteúdo de fato, então o professor, ele tem que, ou melhor ainda, ele é a peça fundamental. A partir do momento que o aluno consiga entender aquilo que é passado e compreender, aí sim o professor se torna um orientador. Né? Aí sim é o tal do... Tá aí um terceiro tema que eu colocarei nessa educação 4.0, né, uma série. O protagonismo aluno-professor, professor-aluno, tá bom? Então, olha só. Vamos lá. Então, pessoal, o nível EAD que nós temos hoje, na questão de usuários, professores, eu vejo assim, é o usuário professor primário, né? É o professor de forma primária. Por quê? Ele ainda, né, tem a questão do EAD, muitas vezes, com uma certa reticência, uma certa resistência, por conta da cultura, né, que já é absorvida há muito tempo, da questão ainda, por exemplo, da lousa, o caderno e o livro. Claro, caderno e livro não são substituíveis? Não. Não. Porém, a tecnologia, ela vem avançando.
Ela vem avançando. E aí cai de encontro com esta reportagem, né? De permitir, o governo discute no Conselho Nacional de Educação, permitir até 40% da carga horária do ensino médio que possa ser feita à distância. Segundo se aprovada e homologada pelo Ministério da Educação, ela vai alterar as diretrizes curriculares do ensino médio de 2012. Então, olha só. Quando a gente fala em até, ou seja, você pode ter a carga 5%, 15%, ou seja, até 40%. Vamos entender aqui essa reportagem. Se um aluno do ensino médio, ele tem uma carga de 800 horas dentro da escola, né, por ano, então a escola poderá autorizar, né, segundo o que tramita dentro do Conselho Nacional de Educação, ter até 320 horas de sua carga no EAD, na educação assistida à distância, né? Em nota ao G1, a pasta, ou seja, o Ministério, afirmou discordar da mudança. Vamos ver a nota do MEC. A medida não é consenso nem mesmo dentro do CNE. Entre os especialistas, há quem diga que pode haver uma precarização do ensino. Outros defendem que a mudança é necessária para acompanhar os novos rumos tecnológicos. Uma primeira versão do texto foi apresentada pelo relator e conselheiro Rafael Lucchesi ao Conselho, mas ainda precisa ser discutida e votada para chegar no Ministério da Educação. O tema voltará para a pauta na próxima reunião, dia 9 de abril. Segundo Eduardo Deschamps, presidente do CNE, a ideia ainda é preliminar e haverá audiência pública para debater o tema. Há um entendimento que o EAD no ensino profissional é interessante, mas ainda precisamos de uma avaliação mais profunda. Gente, nisso eu concordo, por mais que eu não concorde com a maioria da cartilha do CNE, mas nisso eu concordo com ele. Como eu disse, o nível que nós temos hoje do professor é primário na questão de usuário no EAD. Então, se você tem um nível primário ainda na questão de usuário no EAD, como que ele pode, o professor de ensino básico, até às vezes o professor de ensino superior, usar uma tecnologia na qual ele não domina? Porque é de consenso, é comum, né? É ponto pacífico. Para que você se torne um instrutor, ou para que você se torne professor, através de em uma tecnologia, você precisa dominá-lo, ou seja, você precisa estudar, você precisa de curso de especialização, você precisa de cursos de aperfeiçoamento. Aí vem a minha pergunta, será que os nossos professores estão devidamente atualizados com as novas tecnologias em sala de aula? Aí eu te respondo. Se o professor, muitas vezes, ele prefere combater a tecnologia ao invés, se eu falo professor comum, não você que me acompanha, ao invés de entender e compreender a tecnologia e usá-la ao seu favor, como que ele, aí é um questionamento que eu faço, como que o professor irá, ou melhor ainda, trabalhará, né, a educação assistida à distância e passará do nível de usuário básico para um nível de conhecedor e dominante, com isso ensinar o seu aluno a estudar uma plataforma interativa. São questionamentos que nós devemos fazer, né? Apesar que muitos serem contra, né, e muitos serem a favor, nós estamos falando aqui num ponto muito importante que não pode se deixar passar batido. Porque ao mesmo tempo que as demandas, né, aspirações desse mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais interativo, prova disso é que nós estamos fazendo aqui, uma transmissão ao vivo, né, em uma rede social, nós não podemos deixar a base ser alterada. Como assim a base ser alterada? Nós não podemos fazer com que a tecnologia seja o fim da educação. Não. A tecnologia, ela é o processo na educação. O fim da educação é o aprendizado. Tá?
Aí, nós temos um outro ponto a se perguntar. Os nossos alunos, o aluno brasileiro, ele está apto a entender e compreender que a educação assistida à distância é uma ferramenta importante para o aprendizado? A minha resposta é taxativa. Não. Por quê? Galera, eu sou tutor EAD. Eu fui tutor EAD durante um ano, na verdade, assim, dentro da universidade, 1 ano e meio. E eu via o despreparo que os alunos tinham na questão da utilização da plataforma EAD. Ah, Leônidas, mas a faculdade promovia treinamento? Claro que promovia, eu dava o treinamento. E eu tinha um dia exclusivo somente para tirar dúvidas. Eu, presencial, né? Na questão da plataforma. E se eu falar para vocês que aparecia 4, 5 somente, na verdade, era muito. Né? E eu vou dizer mais ainda. A dúvida deles não era nem a questão da utilização da dinâmica da plataforma. A dúvida era como baixar as videoaulas, né? Nem as videoaulas, baixar os PDFs, sabe por quê? Porque eles queriam imprimir os PDFs para acompanhar a videoaula. É isso mesmo que vocês estão me escutando. Na questão de impressão, até aí tudo bem. Mas, sabe aquela coisa assim, eles pediam, nossa, professor, como é que... Olha a pergunta, como faz para baixar? Como faz para baixar o PDF ou os PowerPoints das aulas? Aí eu ia lá e explicava, ó, clica aqui, né? Baixar a aula. Aí às vezes abria a aba na internet. Ah, professor, mas abriu a aba na internet. Pois bem, olha lá na aba superior. Aí clicava, baixava. Nossa, eu não sabia. Então, o nosso aluno muitas vezes não sabe fazer um upload ou um download de um documento. Que para nós aqui é coisa simples, mas muitas vezes para ele não é. Então, nós teríamos que pôr a primeira solução. O professor, né, ele teria que ter um treinamento básico, intermediário e avançado de pacote Office, sobretudo as ferramentas do pacote Office, né, que é o Word, né, Word Online, PDF Online, como criar PDF, como criar apresentações do PowerPoint, porque o PowerPoint eu falo do PowerPoint em plataforma de apresentação porque é o mais usual, né? Como criar Google Docs, como criar pastas no Google Drive, teria que ter um treinamento para o professor, né? Para isso, não é EAD, na escola, teria que ser um treinamento presencial, tá? Teria que fazer, antes de tudo, um movimento de não doutrinador, mas conscientizador da questão do EAD, mostrar a importância do EAD antes de tudo isso. E aí, com certeza, dar o treinamento para o professor, utilizar a plataforma EAD e todas as suas ferramentas, no modo Google e no modo Office, né? E com isso, mostrar aí é um terceiro ponto, mostrar as diferenças das plataformas EADs. Por exemplo, nós temos lá a plataforma Canvas, nós temos a plataforma MOOC, nós temos a plataforma Blackboard, Dashboard, ou seja, existem pelo menos 4 ou 5 grandes plataformas. Ah, e tem a plataforma Keynote também. Então são 4 ou 5 plataformas, né, de sistemas EAD, e teríamos que ensiná-los a mexer nessas plataformas. E o aluno? Igualmente. Porque da mesma forma que o professor ele necessita fazer a compreensão e entendimento para que haja o domínio, né? Porque aí o domínio é com o tempo, das plataformas e as suas nuances, o aluno também. Eu lembro que quando eu era professor no Centro Paula Souza, né, na ETEC Polivalente, contratado lá, nós tínhamos a plataforma, o MOOC. Era uma plataforma excelente de usar, porque aí o aluno ele era obrigado a entrar. Na verdade, o que nós fazíamos? Inseríamos, né? Eu achava isso assim fantástico. Nós inseríamos trabalhos e questões, aulas mesmo na plataforma, o aluno acessava em casa. E nós tínhamos um resultado muito legal, porque o aluno já vinha estudado e nós conseguimos, lá na época nós conseguíamos assim, um avanço muito bom, principalmente dentro das... um avanço muito bom não, um avanço excelente, principalmente dentro das matérias
teóricas e práticas, por exemplo, matéria de TCC, né, e projetos técnicos, né, porque aí a professora inseria lá, o aluno estudava e já vinha já com as dúvidas amadurecidas, né, e eram coisas assim pontuais que tiravam dúvida, então não perdia-se tanto tempo tirando dúvidas dentro na sala de aula. Nós expunhamos o conteúdo, explicávamos, fazíamos as questões e usávamos a plataforma como uma complementação, tá? E é isso que, na verdade, deveria acontecer e deve acontecer dentro da escola. Mas isso que eu estou falando aqui é o ideal, não é o tópico, é o ideal. Por quê? É possível, não é uma coisa impossível de se alcançar, é possível. Porém, existe um investimento muito grande, muito grande. É necessário um investimento muito grande, por exemplo, na questão da conexão da internet, na questão da disposição da sala de aula, porque se você coloca à disposição computadores, são menos alunos dentro da sala de aula, né? E eu lembro que eu comentei isso o ano passado, estudando para o concurso de diretor, que daqui uns 5 anos, as escolas, como nós conhecemos, não existirá mais. Nós teremos as escolas assim, terá o diretor, terá o coordenador, bonitinho. A estrutura administrativa da escola terá o secretário, normal. Porém, os professores serão tutores, né? Passarão a ser tutores. O aluno vem, assiste uma aula, 1, 2 vezes na semana, o restante faz em casa. E parece que minha previsão está se concretizando, galera. Mas, para ela se concretizar, esbarra numa coisa. Aí é o questionamento que eu fiz anteriormente. Será que os nossos professores estão preparados? E os nossos alunos estão igualmente preparados? Aí eu deixo essa pergunta aos senhores, né? Então, continuando aqui na reportagem. Vamos lá. Vamos lá. E vamos ver o que o MEC e a Diretriz Nacional de Educação fala, né? Voltando aqui. Deschamps afirmou que o Conselho discutiu se 40% da carga horária oferecida à distância não seria um percentual muito alto. Além disso, outra dúvida é se as disciplinas obrigatórias previstas na Base Comum Curricular Nacional poderão ser ensinadas nesse formato ou somente de maneira presidencial. Ainda não há definição. O que seriam essas disciplinas obrigatórias? Português, matemática e língua estrangeira. O processo ainda será discutido, afirma Deschamps. Não, é português e matemática, na verdade. Se a medida for aprovada, as redes escolares terão autonomia para definir ferramentas e modelos. Para Deschamps, a constante evolução da educação permite inovações. Temo que o conservadorismo deixe de colocar a educação em outro patamar. Na verdade, isso daqui, pessoal, quando ele fala conservadorismo, preste muita atenção. Não é o atraso na educação. É, na verdade, aqueles professores, aqueles teóricos da educação que veem isso, claro, como uma certa ameaça. Eu vejo de uma forma diferente. Não é uma ameaça. Pelo contrário, precisa-se amadurecer a ideia. Amadurecer a ideia. Por quê? Para não haver a precarização como nós estamos vendo no ensino superior EAD, tá? Embora exista cursos de excelente qualidade na forma EAD. Porém, as pessoas, né, ou seja, o fim, as pessoas, fazem com que isso se torne precário. Outro ponto a ser discutido também. Se transformar em EAD, o que pode acontecer? Uma sobrecarga dentro do escopo de um professor. Porque eu posso colocar lá na plataforma do professor 300, 400 alunos. E aí a outra pergunta, será que esse professor dará conta? Ou será, por exemplo, dentro de uma sala de aula, o professor ele terá somente 30, 40 alunos para orientá-los, né? Para orientar os estudos. Olha só, voltando aqui. Quem já se manifestou contra a resolução foi o integrante do Conselho Nacional de Educação, César Calegari. Ele teme que, ao pararem de frequentar as escolas todos os dias, os adolescentes deixam de colher o aprendizado da convivência, né?
Aí ele vem aqui, eu considero que temos que garantir o território de vivência dos alunos. A escola é um território de afetos. Convivendo, crianças e adolescentes aprendem coisas que não estão nos livros, como os laços de solidariedade, por exemplo. Isso daqui é um pouco vago, na minha opinião. Porque isso daí ele pode ter as convivências em outros campos. Porém, uma coisa interessante, não é somente a questão da convivência, mas também é saber orientar de fato. Né? Orientar de fato. Calegari esclarece que sua opinião contrária não é uma visão jurássica sobre o ensino à distância. Só que ele acha que a tecnologia deve complementar o serviço da escola. Né? E estar a serviço da escola, mas não deve substituir a própria escola e os professores. Nisso eu concordo. Na verdade, a tecnologia EAD ela tem que surgir dentro da escola de fato. Né? Aí é uma opinião minha. Como uma complementação, não o fim em si mesmo, mas parte importante do processo. Porque qual é o fim da educação? O aprendizado. Tá, ok? E o que está em debate também? A questão da reforma do ensino médio com a Base Comum Curricular Nacional de 2017, que eu já falei muitas vezes aqui. Que apesar de ser uma medida independente, já era prevista em uma brecha do texto, ou seja, ela abre um precedente para tal. Os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes e habilidades e competências. Dentre estas formas estão incluídas a educação à distância ou a educação presencial por medida por tecnologias. Isso que é o problema. O problema que eu vejo assim, isso que pode, essa pequena brecha pode se tornar uma porta escancarada. Por quê? Claro, como eu disse aqui, deixei bem claro e bem exposto. Você pode ter um ensino EAD? Pode. Mas ele deve ser tratado como se deve. Não deve ser uma coisa jogada, não deve ser uma coisa assim, somente dada, sem nenhum suporte. Porque o ensino EAD, como fala, educação, ela passa por um processo. E desse processo, o que seria? A apresentação, o treinamento, a adaptação, o conhecimento, o entendimento, aliás, o conhecimento e o domínio. Tá ok? Repetindo. A apresentação, o treinamento, a adaptação, o entendimento, o conhecimento e o domínio. Isso é o processo de educação. Tá? Então, no caso, uma tecnologia assistida, uma tecnologia educacional, ela tem que ser tratada assim, com o máximo de seriedade. Senão, o que pode acontecer? Uma avacalhação. E segundo o portal do MEC, vamos olhar aqui então, o que o MEC fala para nós? Eu creio que fui bem claro nessa parte aqui, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui e tal, né? Antes disso. Por enquanto não tem nenhuma pergunta, eu acho que eu estou sendo bem claro. E olha só. Pessoal, olha só. Quando nós falamos, vamos lá no texto do MEC, vamos no documento primário. Olha só. Ministério da Educação, portal do Ministério da Educação, pessoal. Quando nós falamos aqui, olha só. O decreto 9057, o decreto 9057, publicado na edição agora, do dia 26, de quando é essa matéria? 26 de maio de 2017, ou seja, ela vai fazer um ano, tá recente. E o que me espanta, não ter uma discussão maior sobre isso. Atualiza a legislação sobre o tema. Então vamos ver o que é esse decreto, né? Vamos ver o que é esse decreto. E regulamenta a educação à distância no país, que define que há ainda oferta de pós-graduação lato sensu e que autoriza, né, o ensino superior para o reconhecimento, as instituições têm o reconhecimento do EAD, sem necessidade de credenciamento específico, tal como a modalidade presencial. Pessoal, os polos de EAD, por exemplo, passam a ser criados pelas instituições, que deverão ser informados ao MEC. Então, olha só. Pessoal, então nós temos aqui, olha que interessante. Nós temos aqui o ato do presidente, ato do Poder Executivo, né? Aí nós temos aqui, pessoal, uma coisa interessante aqui.
o presidente da República tal. Aí vem aqui para, olha só, decreto número 9057 de 25 de maio de 2017. Regulamenta o artigo 80 da lei 9394, ou seja, a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação. Uma coisa interessante, pessoal, que fala aqui, né? Ela vai falando que está regulamentando tal, né? Olha só, da oferta de cursos na modalidade EAD. Aí ele cita as leis, né? Por exemplo, compete, né, a autoridade do sistema, o ensino fundamental nos termos do parágrafo 4º do artigo 32 da lei de diretriz e base, no ensino médio dos parágrafos 11 do artigo 36, a educação profissional de nível técnico, educação de jovens e adultos e educação especial. Aí, pessoal, olha que interessante. Capítulo 3, na oferta de cursos na modalidade de distância na educação superior. E o interessante, pessoal, que nós colocamos aqui, que vem uma coisa interessante aqui, né? Que, olha só, isso daqui, ao meu ver, abre um precedente para a educação de ensino médio também, educação básica. Porque alguns níveis, alguns cursos técnicos já estão na educação EAD. O projeto está lá em PDF, Diário Oficial da União, não vou ficar lendo aqui, porque vai perder muito tempo, né? Mas procura lá, 9057 de 2017. Aí você vai se inteirar sobre o que é o ensino EAD nos termos da lei. Tá? Então, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês sobre o ensino EAD, tirado esses comichões aí da cabeça. E se você tiver alguma coisa, escreva aí que eu vou responder com o maior carinho. E o próximo tema da próxima série, né, que nós colocaremos, eu já falei aí, próximo sábado será a parte 1 deste tema. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, um bom sábado, um bom fim de semana. Até a próxima transmissão da Educação 4.0.